Olá. Olá, meu nome é Luís Almeida, sejam muito bem-vindos ao podcast Learning, Creating and Sharing. O objetivo deste podcast é debater tópicos relacionados com a educação, criatividade e descobrir como podemos aprender, crescer e partilhar os nossos conhecimentos com outros. E os nossos convidados vão ser desde artistas, cientistas, empresários, educadores, ou seja, que vai ter aqui um leque diversificado de pessoas que objetivamente pretendem partilhar um pouco da sua experiência e o que é que têm feito nos últimos tempos. E para o nosso primeiro podcast, nada melhor de começarmos com o nosso convidado Ricardo Ribeiro, que desde já agradeço a sua disponibilidade e bom dia. Vamos a isso então. Obrigado, Luís, obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui e termos aqui uma boa conversa. Isso mesmo. Ricardo, então vamos começar aqui. A primeira pergunta seria que falares aqui um bocadinho da tua formação profissional e académica. E eu sei que é longa, mas acho que era importante começarmos por essa pergunta. Força. Ok, eu vou ser breve, mas realmente quando era mais jovem, o meu objetivo era ser médico. E, portanto, médico porquê? Porque sempre tive uma paixão muito grande pela medicina, mas, sobretudo, uma paixão muito grande pelas pessoas e por ajudar as pessoas. E, portanto, sou uma pessoa muito ligada às pessoas e muito ligada a resolver problemas. E, portanto, sempre foi essa a minha visão, mas é verdade que não foi isso que aconteceu, porque outros tempos eram onde o número de clausos era tão elevado, tão elevado, tão elevado, que eu achei que ter 17 média e final não chegava após 19,5, que era obrigado, e achava que não devia parar e ficar à espera de ter uma nota melhor. E, portanto, pese embora a vocação, eu sempre achei que tudo estava relacionado com pessoas e, portanto, o que eu fiz foi encarreirar pelas áreas comerciais, financeiras e, portanto, entrei na altura para tudo o que está relacionado com a banca e serviços de consumo e serviços de crédito. E desde então passei por várias empresas. Hoje sou o responsável por todo o processo de transformação do Montepio Crédito, que é uma instituição financeira de crédito especializado do Grupo Montepio, e, portanto, tenho responsabilidades transversais sobre tudo o que representa a transformação, focada em primeiro lugar com a transformação digital e depois também tudo o que está relacionado com a transformação das pessoas, a formação das pessoas que é necessário, o upskilling, o reskilling necessário. Simultaneamente, porque como acho que não se pode fazer uma única coisa, e não se pode estar centrado apenas numa área de conhecimento, desde há uns anos para cá que tenho desenvolvido competências noutras áreas que eu gosto bastante, que estão relacionadas com a tecnologia, seja a tecnologia nos serviços financeiros, seja a tecnologia aplicada a outras áreas de negócio, e, portanto, tenho vindo a fazer bastante formação. Fiz formação relacionada com Financial Technology no MIT, com formação relacionada com blockchain e com ativos digitais em Oxford e com inteligência artificial, tanto em Oxford como noutras universidades, e, portanto, tem sido bastante interessante desta carreira. Eu estou deste percurso e, por último, estou a fazer o doutoramento numa área específica relacionada com a área da medicina e com a área de dados médicos, e, portanto, voltei um bocadinho aqui àquilo que era o meu gosto, e, portanto, estou francamente entusiasmado com este processo de avançar com o doutoramento, para além de ser uma pessoa que aproveita todos os momentos que tem para poder partilhar o conhecimento e, portanto, dou aulas em várias universidades nas áreas executivas. Excelente. Ricardo, sei que se pode perguntar desta forma, o que é que te inspirou nesta jornada? O que me inspirou nesta jornada, sobretudo, foram essencialmente três grandes objetivos. O primeiro objetivo é um objetivo de desenvolver. Ou seja, eu tenho grande dificuldade em manter, mas tenho grande entusiasmo em desenvolver. Aliás, em vários momentos eu tive a oportunidade de desenvolver,
e de fechar o desenvolvimento. Ou seja, o que isso quer dizer? Fazer crescer, manter e depois fechar. Isso é uma das poucas experiências que isso eu diria que é o MBA da vida das pessoas. É quando nós temos a capacidade de desenvolver um determinado projeto, como eu, por exemplo, desenvolvi um projeto na Roménia, ainda ligado à Finicredit na altura, o grupo Finibank, e depois ao Montepio Crédito, quando o grupo Finibank foi adquirido pelo grupo Montepio, onde eu estive expatriado há 3 anos, na perspectiva de desenvolver um determinado negócio durante 3 anos, mas depois fechar o negócio quando era necessário fechá-lo, considerando o impacto da crise financeira. Portanto, em primeiro lugar, desenvolver. Em segundo lugar, desenvolver com pessoas. Não é possível desenvolver sozinho. A única forma que nós temos de o fazer é ter à nossa volta as pessoas e fazê-las crescer. Crescer connosco, nós crescemos também. Portanto, isso é outra das motivações grande que eu tenho, é conseguir fazer os possíveis por trabalhar em equipa e criar as condições para várias cabeças conseguirem resolver problemas. Uhum. E o terceiro objetivo é um objetivo sobretudo educativo, ou seja, nós nunca deveremos ter um único plano, devemos ter vários planos, um A, um B, um C, e devemos trabalhar nos planos em permanência, até porque é isso que nos faz crescer, e portanto só o conhecimento nos faz crescer, e portanto esse é o terceiro objetivo. E, portanto, ao longo da jornada da minha vida, desde miúdo, Uhum. eu sempre tive esta perspectiva de fazer várias coisas, de me meter em várias coisas em simultâneo, muitas vezes, Sim, mas nunca deixar ninguém de lado, nem nunca deixar ninguém na mão. E, certo. portanto, é essa a minha motivação. Muito bem. Podias partilhar algumas histórias vamos chamar ou exemplos de sucesso que tiveste que tenham tido impacto positivo, não só na tua vida, mas também que tu sintas que ajudou as outras pessoas, se calhar, no seu percurso, seja ele profissional, pessoal, porque muitas vezes as pessoas só associam a parte profissional, mas também tem impacto na parte pessoal. Acho que há alguns exemplos, eu não diria que são vários os exemplos, mas eu diria que há alguns exemplos que para mim foram marcantes. Um eu já referi, que foi desenvolver uma sucursal, ou seja, criar uma sucursal de uma instituição financeira de crédito num país que eu desconhecia completamente, onde, onde era preciso fazer tudo de novo, onde o mercado não estava minimamente maduro, onde foi Uhum. preciso criar as condições regulatórias, contratar as pessoas, perceber as skills que são necessárias, criar instalações, tratar dos assuntos com o Banco Nacional da Roménia e outros. E, portanto, posso dizer que tive muitos momentos de bater com a cabeça na parede várias vezes, Uhum. de uma forma quase que vulnerável, chorar um bocado, porque às vezes custa, não é? E nós, sozinhos, às vezes é difícil fazermos algumas coisas. Mas depois concluir que quando se fecha e quando se despedem as pessoas, a minha primeira preocupação foi encontrar condições para elas poderem continuar a trabalhar noutros locais. E isso eu consegui Uhum. fazer para quase todas as pessoas. Eu e a equipa. Sim. E hoje, cada vez que vou a Bucareste, fico em casa dos amigos, pessoas que eu despedi, mas que hoje e no passado continuam a ser grandes amigos. E portanto, essa para mim é uma história que há de ficar na minha vida. Como é que é possível fazer todo este percurso, por um lado, é negativo no fim, que impacta a vida das pessoas, mas que quando nós queremos e quando nós comunicamos e quando identificamos as razões pelas quais as coisas acontecem e temos em mente as pessoas na forma como resolvemos os assuntos, a amizade é algo que perdura pela vida. Este é um exemplo. Outro Uhum. exemplo, eu diria que está essencialmente relacionado com os momentos em que eu dedico à formação e à formação executiva. Uhum. Um, eu, na formação executiva, vejo os alunos como meus clientes, ou como clientes. E, Uhum. portanto, eu faço tudo para que o nível de serviço seja excelente. E o feedback depois que se obtém, a forma como trabalhamos com as pessoas, o esforço que desenvolvemos com elas, as rotinas que criamos com elas, a educação, do ponto de vista da disciplina disciplina no sentido daquilo que é necessário fazer e que vamos Uhum. trabalhando com elas e que vamos criando as condições para elas próprias crescerem,
isso é, isso é maravilhoso. E, portanto, eu diria que estes são dois exemplos, como poderiam existir outros, que que me fazem crescer e que, de alguma forma, mexem com a vida dessas pessoas. Ok, E há outra coisa boa. que é fundamental, que Uhum, é nós irmos criando um conjunto de amigos à nossa volta e cada vez que porque nós não sabemos tudo, não sabemos tudo. E, portanto, cada vez que precisamos de alguma coisa, ou são os meus colegas do MBA, ou são colegas de há 10 anos atrás, eu se calhar até já não falo com eles há 3 4 ou 5 anos, mas uhum, pego no telefone, falo com eles, discutimos o assunto, encontramos oportunidades, ajudam-me a resolver os problemas e vice-versa. E, sim, portanto, isso é extraordinário, isso só é possível quando nós nutrimos com verdade e com muita proximidade, mesmo quando ela é à distância e quando ela é separada no tempo, sim, nós não nos esquecemos uns dos outros. sim. Componente humano, concordo. Exato. Ricardo, é que podias, ou seja, muitas vezes as pessoas se calhar têm alguma dificuldade, ou quais é que poderiam ser, se é que se pode dizer desta forma, dicas, como conjugar muitas vezes esta atividade profissional, como tu tens, que é bastante ativa, e não de agora, mas é também a atividade académica, como é que nós podemos conjugar estes compromissos na vida pessoal? Porque no final do dia nós temos que ter aqui uma elasticidade grande e como é que nós conseguimos, se é que tu tens algumas sugestões, tendo em conta esses desafios eh, todos a decorrer, como é que as pessoas poderão, da tua experiência, que possas partilhar? Ok. Antes de mais, é um processo difícil. É um Uhum. processo difícil e é um processo que eh, vai se adaptando, vai se ajustando ao longo do tempo. Eu não posso dizer que encontrei há uns anos atrás a forma milagrosa de resolver as coisas. E eu acho que o primeiro ponto, sobretudo, é a família nos conhecer bem. E eu tenho uma família fantástica que compreende, aceita e ajuda a que isto seja possível. Essa é a primeira questão. Se isto não acontecer, ninguém consegue ter a vida que eu tenho ou vidas similares à minha. Ok? É Uhum. impossível. Essa é a primeira questão. Ou o primeiro ponto, diria. O segundo Uhum. ponto é, para mim, fundamental, é as minhas 7 horas de sono. E, portanto, eu não renego o facto de que eu tenho que dormir e tenho que dormir um número de horas suficiente. Eu sou, por norma, madrugador, adoro deitar-me cedo, nem sempre me deixam deitar cedo e nem sempre é possível. Eu, se pudesse, estava a dormir às 9 horas da noite Uhum. e a acordar às 5:30 da manhã ou às 6. Eu acordo, por norma, todos os dias às 6, 6:30, Uhum. mas sono. Essa é outra coisa fundamental, porque é a única forma que nós temos de estarmos em condições e alimentarmos bem nesse aspecto. O terceiro ponto, que eu acho que é fundamental para além das coisas normais de algum exercício que nem sempre eu consigo fazer a tempo e horas, outra questão fundamental é tudo deve estar planeado, independentemente das coisas se alterarem no dia a dia. E tudo tem que estar planeado em blocos. E eu não consigo viver sem a minha agenda. E a minha agenda é a revista ao domingo e é a revista todos os dias. E, portanto, se nós conseguimos planear e fazer uma gestão adequada do nosso tempo, que é limitado, tudo se consegue fazer. Tudo se consegue fazer. E depois, por último, nós estamos numa era e estamos a viver momentos onde a tecnologia nos ajuda bastante a automatizar N coisas. Uhum. Seja. Eu posso dar um exemplo. Eu no outro dia precisava de resolver um determinado assunto e fui ao chat GPT e resolvi o Uhum. assunto no instante, porque deu-me um conjunto de ideias que se calhar eu demorava mais uma data de tempo a resolvê-las e, portanto, foi um acelerador. Então, o conjunto de ferramentas que são aceleradoras são automatizadoras, não é que esta palavra exista, Sim. que nos permite, de alguma forma, nós termos esta noção de que há atividades que nós devemos despender tempo e há atividades cujo custo para despender esse tempo não faz sentido. E, portanto, temos que pôr as máquinas a trabalharem para nós, a tecnologia a trabalhar para nós. E se conseguimos fazer isso tudo e fazer um bom planeamento de agenda, dormir bem e criar todas estas condições que eu falei e termos uma família que nos suporta, claramente que é possível. Sim.
Eu diria que a família tem que fazer parte destes projetos todos. eh, Claramente, se a e, família não está bem, se alguma coisa corre menos bem na família, tudo corre mal a seguir. E não corre mal na empresa. Se corre mal na empresa, a gente resolve. Mas quando corre mal na família, mexe connosco, mexe com a nossa claro. forma de estar, mexe com o nosso entusiasmo e com a motivação. Quando a família está bem e compreende também o alcance desta atitude mais individual, se quisermos, e nós também permitimos que a nossa família também cresça, Claro. então é perfeito. E também percebem também, se concordas, a parte da felicidade, ou seja, sentirem que nós somos felizes com o que fazemos. Isso também acho que Naturalmente. na nossa sociedade hoje nem todas as pessoas se calhar têm essa possibilidade de serem felizes a fazerem o que fazem. E dá espaço, e dá espaço. Eu recordo-me que houve um momento na minha vida em que eu precisei de dar espaço, por exemplo, à minha mulher, para ela fazer o processo educativo dela numa fase mais avançada. E, portanto, foi a fase em que ela esteve a fazer esse momento em que eu estive que acompanhar um bocadinho mais a outro nível. Uhum. Portanto, sim, sim. Agora, não é fácil, nem tudo é bonito. Há Claro, momentos em que eu levo na cabeça e levo na cabeça às vezes todos os dias, perfeitamente natural. Isto, como em tudo, como levar o lixo ao lixo, pá. E eu, claro, como fazer algumas coisas em casa que também são necessárias fazer. claro. Na seguinte que estavas a falar, estava aqui a ver esta pergunta que é: acreditas na nova tendência de aprendizagem permanente ao longo da vida? Penso que seria mais ou menos a tua resposta, mas eu acho que. Sim, sim, acredito piamente e acredito que quem não o fizer vai ter enormes dificuldades no futuro. Num futuro, eu diria no presente já. É preciso, e hoje em dia não é difícil aprender, hoje em dia não é caro aprender, Uhum. e hoje em dia não é necessariamente obrigatório, cada formato de aprendizagem obriga que haja uma certificação cara ou concreta. Não, não há essa necessidade hoje em dia. Para algumas situações, sim, claro que sim. Naturalmente, eu também o fiz Claro, para aprender e para ter essa certificação de claro, escolas de renome, que ao fim e ao cabo são fundamentais para a nossa carreira profissional e para a nossa relação académica e carreira académica, mas independente das circunstâncias hoje em dia, quem não quem não dedicar umas horas à aprendizagem por dia ou umas horas por semana à aprendizagem, e eu aqui vou ser muito mau, em vez de estar a ver o Big Brother, ou em vez de estar a rolar o Facebook, ou outras coisas mais, e aproveitar esse tempo para aprender, para dialogar com pessoas que conhecem mais do que nós, e uhum, rodearmos de pessoas com elevado nível de aprendizagem e experiência, quem não fizer, eu não sei como é que vai progredir na vida. E eu não estou a falar só em termos de carreira profissional, falo inclusivamente naquilo que pessoal. é a nossa Uhum. relação pessoal de uns com os outros. Certo. Eu tento passar a mensagem aos meus filhos, neste caso, que o investimento em formação, mais cedo ou mais tarde, ele terá impacto positivo na nossa vida. E por vezes nós temos que ligar sempre à vida profissional, mas sim também à vida pessoal, porque nos vai ajudar a fazer escolhas e a aprendizagem com outros e a experiência dos outros também nos ajuda a ver o mundo de outra forma, né? Sim, sim, temos que ser exigentes. Temos que ser exigentes connosco próprios, temos que ser disciplinados para que consigamos atingir esses objetivos. Claro que sim. Bom, aqui a pergunta que eu teria, a próxima, que talvez seja também desafiante, é: quais é que são os objetivos para os planos futuros, tendo em conta que essa tua agenda, esse planeamento, que por acaso eu também o sigo, eu todos os domingos planeio a semana toda, pelo menos ajuda-me a ter uma sensibilidade do que é que vai, o que é que está planeado. Quais é que são os teus objetivos, planos futuros? Ok, eu essencialmente tenho três grandes objetivos. Tenho um objetivo relacionado com a educação e com a academia, por isso estou a fazer o doutoramento. Tem essencialmente dois objetivos, este doutoramento. Tem o objetivo de me desafiar, essa é uma questão Uhum. fundamental para mim, porque eu estava a precisar de um desafio grande, e um desafio intelectual grande, e portanto o doutoramento é um desafio intelectual muito grande, e esse também é um desafio de disciplina, e simultaneamente diria que é a certificação ou as competências necessárias para eu desenvolver a minha carreira académica, Uhum. para além daquilo que tenho vindo a desenvolver até agora. E, portanto, eu diria que me estou a ver com 60 e poucos anos
a dedicar o meu tempo à academia e à educação. Pronto, esse é um objetivo que eu já estou a preparar há algum tempo, há uns anos que eu estou a preparar e que me vai fazer muito feliz nesse aspecto. O segundo objetivo está essencialmente relacionado um, com a possibilidade de eu usufruir mais em casa. O que isto quer dizer com isto? Quer dizer com viajar mais, estar com a minha família, conhecer muito mais do que aquilo que já viajei até agora, já viajei bastante, mas viajar em família e termos momentos em que podemos conhecer outras culturas, outras vidas, e fazê-lo não só numa perspectiva de férias, mas fazê-lo na perspectiva até de estar. Hoje em dia, a pandemia permitiu-nos outras formas de vida, outras formas de interação e de relação, que são muito Uhum. mais, têm o espaço muito menos limitado. Uhum. E portanto eu queria fazê-lo e queria fazê-lo a partir de um determinado momento em que isso for possível, quando eu tiver um pouco mais de disponibilidade que aquela que tenho agora. Claro. E o terceiro objetivo é um objetivo relacionado com o Montepio Crédito. É meu objetivo que o Montepio Crédito seja cada vez mais uma instituição financeira de crédito especializado altamente alavancada em tecnologia, com uma enorme capacidade tecnológica, com uma enorme capacidade de conseguir estar em mercados e ser reconhecida como uma entidade que aposta fortemente em novas formas de fazer negócio, em novos canais, em conseguir ser uma entidade que presta um serviço de excelência, alavancado pela própria tecnologia, mas sobretudo também alavancado pela capacidade e pelo conhecimento que as suas pessoas têm, e para isso implica um esforço grande de upskilling, reskilling, junto às equipas, e esse é um objetivo que eu tenho muito presente e que todos os dias tento desenvolvê-lo dentro da missão. Portanto, esses são os meus 3 grandes objetivos de longo prazo, uns um bocadinho mais curto prazo, com o Montepio Crédito, outros mais longo prazo na perspectiva da educação e da formação académica, mas é por aí que eu quero chegar. Se me Eu resumo. perguntares, se me perguntares se vou fazer isso aos 70, se vou fazer isso aos 80 anos, uh, ou se vou fazer até quando, eu tenho uma dificuldade muito grande. Eu não consigo ver numa idade mais avançada. Isso era uma coisa que eu já deveria começar a pensar, não é? Como é que é depois, não é? Mas eu diria que logo se vê. É. Mas eu diria, resumindo, eu acho que tocaste na parte de um dos pontos importantes que é, no final disso, tem planeamento. Pode não ter ainda uma data bem definida, quando vai acontecer, mas o planeamento nos ajuda também a ir vivendo o dia a dia e sem planeamento é mais difícil, se calhar, atingir os objetivos que nós desejamos. Eu diria que os objetivos, é muito fácil definir objetivos, é muito mais difícil definir o sistema, não é? Definir o framework, se quisermos. E eu acho que a melhor forma eu sou apologista mas há muitos anos, de algo que sempre aconteceu comigo, que é quando nós nos preparamos e mentalmente fixamos um determinado objetivo, se quisermos, mas trabalhamos para que esse objetivo aconteça na nossa preparação, temos sempre sucesso. Sempre. Podemos ter solavancos perfeitamente naturais. E esses solavancos são processos educacionais de aprendizagem que também nos custam dinheiro, como custa uma formação. É igual. E de validação também. É igual, E é igual. é. Nós conseguimos formar-nos a pagar numa universidade, conseguimos formar-nos a ver algumas formações na Microsoft, no YouTube, noutros canais, como a investir numa startup, a perder o dinheiro e a perceber o que é que se passa. Claro. Ou seja, Já, já aconteceu comigo. claro, tu has aí um ponto que tu tocaste agora que acho que era importante, se possível, partilhares aqui junto de todos. Ou seja, quem gostasse de investir em formação, e qual o impacto que esse investimento pode ter a nível profissional. Eu ligo sempre a parte profissional porque também tem pessoal, porque nós não conseguimos fazer as duas coisas separadas, se queremos ter sucesso. Há algum conselho nesse sentido, Eu apesar de acho, já eu acho que teres nós falado estamos mais ou sempre. menos. Eu acho que a maioria das pessoas, se calhar posso estar a generalizar,
Mas aquilo que eu sinto é que a maioria das pessoas está à espera que as organizações lhe deem a formação. E isso já foi. Ou seja, é uma obrigação das empresas, é mais do que uma obrigação, é um propósito, ok? Mas não significa com isso que essas coisas aconteçam, em primeiro lugar. E, portanto, as pessoas não podem estar somente à espera que a organização lhes preste a formação necessária, até porque a formação que as organizações prestam é muito dedicada àquilo que a pessoa faz, ou que a pessoa venha a fazer, ou que esteja a ser preparada para fazer. Agora, o que é fundamental, de algum modo, é que quando nós fazemos formação, não temos necessariamente de estar à espera que essa formação implique alterações na organização onde nós estamos. E lá voltamos à questão dos planos A e dos planos B e dos planos C. Quer dizer, eu recordo-me, eu quando fiz o MBA, não estava à espera que eu fiz o MBA por minha iniciativa, fui eu que o Claro. custeei, não estava à espera, ou não o fiz à espera que a empresa tomasse um conjunto de atitudes comigo só porque eu fiz o MBA. Assim como não estou à espera que o Mundo Picret tenha uma atitude comigo só porque eu estou a fazer o doutoramento. Eu faço porque é importante para mim e também faço porque é importante para a organização na perspectiva da prestação do meu serviço e do meu conhecimento. E, Aportar portanto, valor. o que é que eu quero transmitir com isto? Um, eu acho que o que está em causa é, em primeiro lugar, não podemos estar à espera que sejam as organizações a prestar a formação. Nós temos que propor formação à organização e temos que nos propor a ter formação. Depois, não podemos estar à espera que a empresa liberte o tempo para a nossa formação. Isso é uma coisa que nós temos que fazer, porque as empresas também estão apertadas e nós temos que Uhum. prestar o nosso serviço e temos simultaneamente que nos formarmos e nos educarmos. Claro. Portanto, é tudo, para todos os efeitos, parte de nós. Não tem que partir das organizações. Portanto, a primeira dica é um bocado essa. A segunda dica, eu diria que está relacionada com o facto de nós identificarmos algumas áreas de tendência que nos permita, no futuro, estarmos mais aptos a poder desenvolver o nosso trabalho e o nosso intelecto Uhum. em atividades que podem estar relacionadas com a empresa onde trabalhamos ou podem estar relacionadas com outras atividades que não seja da empresa onde trabalhamos, mas que de alguma forma nos permitem crescer e que pode permitir monetizar o nosso conhecimento. Portanto, não temos que pensar só como é que monetizamos o nosso conhecimento, mas que podem monetizar o nosso conhecimento. E hoje em dia, cada vez mais é possível, e nós vimos isso com a pandemia, de Uhum. que se pensarmos na perspectiva do nosso tempo e da disciplina do nosso tempo, nós podemos começar a monetizar ou tirar retorno daquilo que é a aprendizagem que fazemos, se formos realmente bons naquilo que fazemos. E o que é certo é que quando olhamos para Portugal e para outros países, se nós somos realmente bons naquilo, em algumas coisas que fazemos, pela aprendizagem que vamos fazendo, nós vamos ter as condições de conseguir monetizar também esse conhecimento. E, portanto, o retorno também nasce daí. Para além de tudo o que é o retorno motivacional e a capacidade de nós conseguimos discutir temas com outras pessoas, que se calhar em circunstâncias normais ou anteriores não éramos capazes. Sim, eu acho que a atitude da pessoa também procurar e tomar a iniciativa e É, não aguardar pelos outros faz certeza a é, diferença. E é. temos vários exemplos de pessoas que o fizeram e às vezes não ter a expectativa que vai ter um impacto no momento, mas ele na vida vai nos ajudar a tomar algumas decisões. É isso, é porque na prática as pessoas hoje em dia consomem muito tempo em muitas coisas, sou sincero, em muitas coisas que não interessam nem ao menino Jesus, quer dizer, Uhum. eu posso referir ao Facebook, como posso referir a outras coisas, há coisas didáticas fantásticas no Netflix e acho que fazem todo sentido. Eu também gosto de ver séries, também gosto, Claro. eu gosto de fazer várias coisas. Agora, o que é importante aqui considerar é que nós temos uma tendência, com base no que se passa hoje em dia, em ocupar o tempo a fazer coisas que não nos ajudam no nosso processo de crescimento, Sim. ok? E quando não nos ajuda no nosso processo de crescimento, estamos a deitar tempo, que é a única coisa que é verdadeiramente limitada e Limitado. escassa, para o lixo. Isso é que não faz sentido absolutamente nenhum. Eu incluiria aí, para finalizar, se calhar a palavra prioridade. Portanto, definir muito bem as prioridades no planeamento, que nos também
Eh, É isso, é isso. muito bem. É o caminho e perceber como é que chegamos a esse caminho. Muito bem. Ricardo, se é que é fácil a pergunta, é mais fácil se calhar do que responder, mas fazemos a pergunta. Que é, qual foi para ti a maior lição que tiveste durante o teu processo a nível de carreira profissional? Eh, a maior lição que eu tive, foi, de uma forma geral, eu tive um processo de carreira profissional a partir de um determinado momento, nomeadamente a partir de 94, onde sempre reportei membros do Conselho de Administração. Pronto, eu diria que sou um privilegiado nesse aspecto. Não são muitas as pessoas que com 28 anos já era diretor de uma instituição financeira de crédito, Uhum, ou antes disso até, já reportava a um nível elevado. uhum, Eh, E o desafio aqui é a capacidade de nós, e este eu diria que foi uma aprendizagem importante para mim, é a capacidade de nós nos darmos a conhecer, estabelecermos os nossos limites e adaptarmos à pessoa a quem reportamos, mas também educar a pessoa a quem nós reportamos. uhum, E, portanto, esse processo de educação é um processo de estabelecimento de fronteiras, por um lado, um estabelecimento de processos de confiança e, por último, o estabelecimento de um processo de respeito. sim, Uh, e isso faz com que tudo corra bem a partir daí. Porquê? Porque há perguntas que não te são feitas, porque elas não fazem sentido, porque claro. as fronteiras estão estabelecidas, ok? Porque há atividades que podem ser pedidas, que também não são pedidas, porque as pessoas conhecem-se uma ao outra muito bem e conhecem os seus princípios e os seus valores. Uhum, E isso faz com que a relação entre FIS e FIAD, se quisermos, nesse contexto, uhum, ou líder e liderado, seja uma relação bastante profícua. Eu já passei por vários membros do Conselho de Administração e sempre tive esta característica de ir criando condições para que haja um conhecimento mútuo, para que esse conhecimento permita que estes pilares dos valores, da ética, do conhecimento mútuo e do respeito e das respectivas fronteiras pessoais e profissionais sejam bem estabelecidas para que não haja equívocos em nenhum momento. Isso o para mim processo. eu acho que para qualquer pessoa que trabalhe, é fundamental que estas coisas aconteçam e é fundamental que nós, se conseguirmos chegar a esse objetivo, não é? Uhum, É assim que somos bem-sucedidos. Então, se conseguimos chegar a esse objetivo, é porque algum dos lados não está bem. E então as coisas estão bem nesse contexto, o melhor é mudar. o processo da relação de crescimento e de respeito mútuo e de comunicação. É fundamental. Bem, estamos aqui já mesmo quase a terminar. Tenho aqui só mais umas perguntas. Algum livro, filme ou palestra que gostasses de recomendar a quem vai ver aqui Pá, esta isso é sessão? difícil. Ah, hum, eu diria que vou um bocadinho para os livros. Uhum, Eu gosto muito de ler e aliás, eu gosto muito de livros, gosto muito de comprar livros e a maioria dos livros muitas vezes o que faço é quando acho que é um livro em que eu quero primeiro dar uma vista de olhos, compro o livro em formato e-book e depois a seguir, se vejo que vale a pena, compro o livro em papel porque gosto, gosto de ter os livros em papel. Um, embora eu seja um tipo ecológico nessa matéria, pá, mas quanto aos certo. livros não. Um, e portanto, há um livro que eu acabei de ler agora há pouco tempo, que é um livro que se chama AI 2041, escrito por Kai-Fu Lee e por um colega dele. Kai-Fu Lee foi durante muitos anos o CEO da Google na geografia asiática. Exato. É uma das pessoas que mais entende sobre inteligência artificial, é um visionário. Já escreveu vários livros. O último livro dele, AI 2041. E é um livro muito interessante porque o livro tem várias histórias
E, portanto, e as histórias são escritas, se não me falha a memória, deixa-me pensar, que eu já não me recordo muito bem. As histórias são escritas pelo Chen Qiufan, que é um romancista, se quisermos, Hum, chinês. E, portanto, na prática, o livro tem vários capítulos que são histórias hum, futurísticas, e depois, no final de cada história, Kai Fu Lee vem explicar, do ponto de vista da tecnologia, e do ponto de vista do estado da tecnologia e o futuro do estado da tecnologia no contexto AI, seja aí na perspectiva da inteligência artificial como tal, certo, seja utilizando ferramentas de VR, AR, MR e mixar, certo. mas depois vem transformar aquela história naquilo que é a realidade e qual é que será, potencialmente, o futuro em 2041, e se chegamos lá. Portanto, é um livro muito interessante para quem gostar de temas visionários, de perceber qual é que é o caminho que o mundo pode seguir e qual é o caminho que hoje o mundo tem e qual é a probabilidade de chegar a esse novo mundo. E que poderá até ajudar as pessoas a nível de formação, às vezes até, se calhar, a nível E de é um livro que se educação. lê muito bem, é um livro que se lê muito bem nesta perspectiva, porque tem uma história, tem um romance, tem Uhum. vários capítulos, são vários romances, e depois tem, na prática, o que é que se traduz aquele romance naquilo que é até a tecnologia do futuro ou os modelos do futuro. Ok. Algum imperador ou imperadora que tu admires? Eu admiro o Satya Nadella da Microsoft e admiro essencialmente pelo extraordinário trabalho e pela sua calma e pelo seu discurso e pela forma como tem vindo a liderar a Microsoft após o momento em que ele se tornou CEO. Acho que a Microsoft é das TTT tecnológicas aquela que terá um futuro mais garantido face a qualquer uma das outras, do meu ponto de vista, considerando tudo aquilo que tem vindo a ser desenvolvido. E, portanto, é uma pessoa que eu acompanho com frequência, para além de outros que tenho acompanhado, mas esse em especial eu admiro. Certo. Um erro que tu queres partilhar, porque as pessoas às vezes, Erros foram vários. às- mas numa perspectiva, se calhar não digo de erro, porque as pessoas às vezes associam sempre negativamente a palavra erro, mas que tenha servido se calhar como aprendizagem para crescer, porque eu acho que é isso que nós temos que tirar no final do dia, de um erro, um processo de aprendizagem para que a seguir possamos crescer com ele. Algum que tu. Ahm, eu acho que eu podia ter feito um bocadinho mais de esforço e tinha entrado em medicina, ok? Pronto, eu acho que esse foi um lapso. Foi aquele lapso normal de quem é da minha geração e Uhum. que a minha geração teve uma pressão muito grande para entrar na faculdade e fazer o processo normal, entrar na faculdade, depois no mercado de trabalho, etc. E, portanto, ficar ali um ano à espera, etc. Não era esse o caminho. Um, Esse é um que eu já não terei capacidade de conseguir voltar a fazê-lo, ok? Não é que não fosse maluco para fazer, mas pronto. Certo. Uh, eu diria que há outro erro, mas são daqueles erros. Esse é não necessariamente um erro, mas é algo que eu me deveria ter esforçado um bocadinho mais, ok? Certo. Bastante mais, diria. Uhum. Eu diria que o segundo, eu acho que é um erro, mas que nos permite a aprendizagem. Foi achar que, por vezes, eu deveria ter dito não a alguns projetos empreendedores, em que meti neles, em que aprendi bastante com eles, mas que tive que sair sem ter completado o meu processo de aprendizagem. Porquê? Porque não tinha disponibilidade suficiente para conseguir acompanhar. E Uhum. isso foi um erro. Não deixou de ser uma aprendizagem, portanto, aprendi e já não o faço dessa forma, mas esse sim foi um erro. Ou seja, quando nós às vezes queremos aprender
ou investir no sentido da nossa aprendizagem, do Claro. nosso dinheiro Do nosso tempo e do nosso tempo. e do nosso tempo, ehm, temos que perceber muito bem e estar plenamente convictos que vamos conseguir alocar tempo para isso. Uhum. Ehm, e, portanto, se não o fizermos, aí sim é um erro, independentemente da aprendizagem que se tira daí. Bem, para finalizar, para não parecer que acabamos de uma forma menos positiva, um hobby que tu queiras partilhar dentro da tua agenda e planeamento que tu tenhas. Ah, eu diria que eu tenho um hobby muito diferente, eu diria, que todas as outras pessoas. Há pessoas que jogam golfe, há outras que jogam cartas, há outras que. Leitura para mim não é um hobby, leitura para mim é uma coisa que eu gosto, não é a perspectiva do hobby como é visto, mas sim, leio. Eu diria que é uma coisa que eu adoro fazer, que é nadar. E, portanto, sempre que posso, de preferência diariamente, nem sempre consigo fazer, é cuidar da minha capacidade física nadando, que é a coisa que eu mais gosto de fazer. Eu nadei durante, sei lá, durante quase 15 anos, quando era jovem, e, e há uns anos para cá, que aquilo que eu mais gosto é nadar, ou pelo menos fazer tudo aquilo que está relacionado com a água ou com o mar. E, portanto, esse é o meu hobby. E aquilo que eu faço é nadar. E isso eu não tento não prescindir de o fazer. Portanto, eu diria que esse é o meu hobby, embora a maioria das pessoas não acha isso um hobby, acha isso um exercício físico. Para mim é uma coisa extraordinária. Assim, opa, e uma sauna a seguir. Pá, porque Bom, sem isso eu não sou para, capaz. para fechar em beleza, né? É relaxar, pá, nadar e relaxar. É o processo também mental, né? Que nós todos precisamos também, É, como sabemos, é. faz parte do Relaxar, processo. Certo. relaxar, sobretudo. Ricardo, chegamos ao fim. Queria-te agradecer a tua disponibilidade, esta partilha bastante alargada e também visionária e também muitas vezes sensível, com um foco muito em pessoas, que estou perfeitamente alinhado. As organizações são feitas por pessoas Uhum. e a importância de não olharmos só para nós próprios, mas também queremos fazer em conjunto, isso também faz a diferença. E acho que isso vai nos ajudar o mundo a ter um mundo mais positivo e possamos deixar um legado para quem ficar cá, que seja ele melhor para todos. Muito Perfeito. obrigado, Ricardo. Um grande Obrigado eu. abraço. Obrigado eu pelo convite. Foi uma conversa fantástica. Obrigado, Obrigado Luís. Tá. a Um todos, abraço. muito obrigado. Um abraço e até ao próximo.